Oi, gente, aqui é a Desse, esse aqui é o Louca dos Livros e hoje eu vou falar sobre Saboroso Cadáver. Eu fiz um vlog de Halloween, estou fazendo, na verdade, no momento desse vídeo, duas partes, parte 1 e parte 2 do vlog de Halloween 2022. E na parte 1 eu li Saboroso Cadáver e falei muita coisa, gravei muita coisa sobre as minhas opiniões e tive que cortar muito na hora de pôr no vlog. Então eu pensei assim, nossa, eu realmente tenho muita coisa pra falar desse livro, né? Porque eu não calo a boca sobre isso, tem tanto material aqui que eu tive que cortar. Acho melhor eu organizar as minhas ideias e fazer um vídeo sobre ele. Para começar, então, para quem não sabe, Saboroso Cadáver, da Agustina Basterrica, uma argentina. É um livro que fez muito sucesso aí com o pessoal de terror, agora nesse ano passado, não me lembro se é do ano passado esse livro, mas, enfim, ele entrou na hype aí da galera do terror. Até o livro mesmo é de 2017, mas eu acho que ele deve ter feito sucesso por agora por ter ido para a língua inglesa, né? Até porque a Agustina é argentina. E a tradução, inclusive, aqui é da Ayelen Medail. E então, para quem não sabe a sinopse, nós temos aqui o planeta Terra, nosso mundo, só que alguns anos no futuro, onde uma doença abateu todos os animais da Terra. Ou melhor, os humanos tiveram que abater esses animais para que a doença não se espalhasse para os humanos. E então, toda a carne existente, gado, ovelha, frango, nada pode ser consumido mais. E de uma hora para outra, então, foi liberado aí o canibalismo, só que com regras. Então, só pode comer carne humana de certos humanos, em certos frigoríficos, com certas regras para abate, etc. Como se alguns humanos fossem carne, né? Fossem gado, como é hoje em dia. Então, assim, a sinopse é muito interessante, né? O que faz o canibalismo ser algo legalizado? O que vai fazer o ser humano abrir a mente de aceitar o canibalismo? São perguntas que se passam na nossa cabeça assim que a gente lê uma sinopse dessa. Nossa, pelo menos pra mim, né? Nossa, que interessante. Tô louca pra ler esse livro, pensei, né? Vendo a sinopse. Pra, primeiro, ver as descrições, porque como pessoa que gosta de terror, eu quero ver a parte gore. Eu quero ver a autora descrever as cenas tensas, né? Eu quero entender, eu quero me anojar. É pra isso que tu lê esse livro, tu sabe que tu vai passar por essa parte. Mas eu também quero entender como que uma sociedade chega a esse ponto. Porque, afinal, livros de terror, na verdade, são muito sobre isso. É pegar, assim como ficção científica, inclusive, pegar um ponto da sociedade, levar ao seu extremo pra gente extrapolar essas ideias de como seria. Nos preparar para muitos momentos, porque às vezes o terror e a ficção científica chegam muito perto da nossa realidade, infelizmente. Mas, basicamente, é sobre isso. Então, eu tinha algumas expectativas sobre as descrições do livro, mas também sobre essa construção de mundo. Mas será que deu certo nessa leitura? Bom, eu começo dizendo que as descrições são realmente ótimas. Tem muita cena nojenta, muito gore, muito, assim, arrepio de coluna por ler certas coisas. Além de que as descrições são muito bem embasadas. Então, nós temos, por exemplo, os açougues, né? Ou os frigoríficos. Como que passa, né, pelas etapas do processo da carne, né, de carnear, abater, transformar em carne vendível, será que existe a palavra? No mercado, enfim. Como criar os humanos de abate, quais são esses humanos? O mundo é muito bem embasado, as regras do mundo é muito bem embasada. E tu se sente dentro desse mundo porque é muito bem descrito. O que incomoda nessa história é que parece que a Agustina, ela fica demais nessa descrição. Ela tem tão vívida na mente dela como que seria esse mundo canibal, que ela esquece de trazer para nós como que chegou aí. Por que chegou aí? Ela dá um motivo do porquê, mas esse porquê é suficiente? É uma pergunta que fica na nossa cabeça. Pensem no mundo hoje, se simplesmente acabar a carne, nós vamos ter esse ímpeto de comer carne humana? É uma boa pergunta e eu acho que do modo certo, com a criatividade certa e o modo de conduzir certo, tudo é convencível. Tudo pode ser convencido, né? De acordo com o que o autor nos coloca, né? Mas eu acho que a Agustina não conseguiu fazer isso pra mim.
Eu acho que ela nos deixa muito soltos, ela pede para que você acredite no que ela tá falando sem questionamentos. E isso é muito difícil para mim, pelo menos. Talvez quem consiga se abster dessa parte consiga aproveitar o livro por inteiro e as críticas que ele traz, que eu vou falar daqui a pouco. Mas, para mim faltou, porque era algo que eu esperava muito. É uma parte que eu gosto muito do terror pós-apocalíptico, né? Do gênero de terror pós-apocalíptico. É uma coisa que eu espero. Como que nós chegamos nesse ponto? É uma coisa que eu gosto e que eu busco nas histórias que eu leio. E que a Basterrica não conseguiu trazer para mim. E talvez seja um lance de expectativas, vocês me digam? Talvez seja. Mas então essa minha expectativa não foi cumprida e eu acredito que tem muita gente por aí, como eu, que quer isso e não vai ter. Então eu já estou avisando que essa parte eu achei que a Agostina pecou. Outra coisa que incomoda um pouco é o plot do livro. Assim, qual é? Nós temos aqui no início do livro o Marcus Terro, é o nosso protagonista. Ele trabalha no frigorífico Krieg. E ele tem que... ele é o braço direito do dono. E ele tem que ir nos frigoríficos, nos abatedouros, verificar se tá tudo ok, nos açougues, enfim, se tá tudo dentro da linha, porque eles são um frigorífico bem grande, tem que estar tudo certinho, né, pro governo, na fiscalização, etc. Ele meio que faz uma fiscalização interna e resolução de problemas do frigorífico. E, pessoalmente, o Marcos está passando por uma situação delicada em casa, porque ele e a esposa tiveram um bebê, mas esse bebê veio a falecer e a esposa tirou um tempo para ela na casa da mãe e nunca mais voltou. E ele se tornou bem solitário, tanto de falta da esposa, quanto, claro, ainda experienciando o luto desse bebê. E o plot, então, do início do livro, a gente fica um pouco perdido, porque vai ser sobre luto, vai ser sobre esse mundo pós-apocalíptico, vai ser sobre o casamento. Passamos muitas páginas descritivas da vida do Marcos e da rotina do frigorífico sem ir a muito lugar. No início eu não me incomodei, porque é um jeito que a gente vai entrando nesse mundo, né? Entendendo as suas regras, né? O Marcos trabalhando nesse lugar acaba mostrando muito desse mundo para nós e a gente fica dentro dele, né? Se insere nesse mundo e a gente fica dizendo assim, tudo bem, ela tá descrevendo pra gente ser inserido no mundo, mas vai passando as páginas e nada acontece. Então isso é uma coisa que incomoda no início, sem contar que esse livro tem menos de 200 páginas, então chega num ponto que tu pensa, meu Deus, não vai acontecer nada num livro tão pequeno, não vai ter desenvolvimento do protagonista, de uma história. Então, assim, são essas coisas que me incomodaram por muito tempo no livro. A falta dessa transição do mundo normal para esse mundo canibal, falta de mostrar o passado, a rapidez que esse canibalismo aconteceu e a desumanização, principalmente. Porque tu tem que, obrigatoriamente, desumanizar um grupo de humanos pra que eles virem carne. Porque ninguém consegue matar alguém que ela vê com empatia e comer. Nós mesmos, hoje, quem não tá acostumado com a indústria da carne, né? Nós que vivemos em cidade, compramos a carne embalada. Se a gente tiver que matar o boi, muitas vezes a gente não vai conseguir comer. Porque a gente empatiza, né? Então, inclusive, é uma hipocrisia nossa. É uma hipocrisia minha. Eu vejo isso. Eu sei que se eu tivesse que matar para comer, não consigo imaginar que eu ia comer carne, né? E aí, assim, eu entendo isso, mas a gente tem tão forte isso dentro da gente, né? Da pena do animal, pena do humano, um animal também, né? Que eu não consigo ver tão fácil essa desumanização para consumo. Apesar de que em certa parte do livro eu lembrei, por exemplo, da Segunda Guerra Mundial e do livro Maus, né? A HQ Maus, que mostra a história real de um judeu num campo de concentração e o quanto os judeus foram desumanizados e de uma hora para outra, se for parar para ver, né, poucos anos, claro que é uma coisa que é construída muito aos poucos, né, os judeus já eram discriminados, mas para chegar no ponto de desumanização que chegou, foi uma caminhada até bem rápida. Então eu penso assim, de repente eu tô sendo muito ingênua de achar que isso não ia acontecer, né? Porque muitas coisas os humanos são capazes e não fazem simplesmente pelo fato da cultura não discriminar, né?
nessa cultura atual e ser fora da lei. Mas não quer dizer que a pessoa não faria dentro das circunstâncias certas, né? Então eu fico em dúvida se eu tô sendo muito ingênua ou se faz sentido eu querer essa transição para poder engolir essa história. No fim da parte 1, nós finalmente temos uma situação em que traz um plot para nós. Então, acaba tendo um plot nesse livro, tá? Que é uma situação que acontece com o nosso protagonista em que ele faz uma escolha muito duvidosa, mas muito realista, né? Porque durante todo o livro nós vemos esse homem em processo de luto e que tá conseguindo enxergar essa indústria da carne de uma outra forma, né? Então dá pra ver que ele tem pena muitas vezes dessas pessoas, que ele acha algumas atitudes muito extremas, que ele não concorda com tudo, ele pensa mal dos homens que estão completamente inseridos nisso e que estão gostando e que já estão acostumados. Ele pensa mal dessas pessoas, mas no fim da primeira parte ele tem uma atitude muito hipócrita, uma atitude muito 2 pesos e 2 medidas, porque quando ele passa a fazer certas coisas, tudo bem, mas os outros ele fala mal, ele vê mal, ele julga. Essa parte não me incomodou no livro, na verdade, porque a gente vê 2 pesos e 2 medidas o tempo todo, pessoas hipócritas o tempo todo, e pessoas que fazem coisas e não percebem o quanto elas estão sendo hipócritas. Isso é o principal. Então, essa parte, na verdade, eu até gostei. Mas a atitude do Marcos me deu muita repulsa, e eu tive até dificuldade de terminar o livro depois dessa primeira parte. Eu tive que dar uma respirada, porque eu fiquei com muito nojo do protagonista e muita raiva. E um pouco de raiva também da Agustina. Por que você Por que você escreveu isso, moça? Por quê? Porque você trouxe esse personagem pra fazer uma coisa horrível que a gente já passa até num mundo que não é canibal. Tu vai querer... Na verdade, às vezes pode ser uma visão de autores de terror em geral, né? Que é aquela visão pessimista da humanidade, que a humanidade não tem jeito, mesmo aqueles personagens que acham que estão do lado certo da balança. E, depois de tudo, nós chegamos no final do livro, que muita gente fala do final, que o final é surpreendente, e eu concordo, mas não me choquei. Se é que dá pra ser assim. É surpreendente, mas eu não fiquei chocada. Eu comentei, inclusive, no vlog que eu achava que o livro estava tomando um rumo. A Agustina toma uma tangente ali que eu não esperava. Achei que ia para outro e ela volta para aquilo que eu pensei. Por isso que eu não me choquei. Porque em algum momento do livro eu já tinha pensado nessa possibilidade. Mas, ao mesmo tempo, o jeito que ela me enganou, eu caí bem direitinho. Então, eu gostei dessa jogada do final. Eu gosto de finais surpreendentes. Eu gostei muito do final desse livro. E é um final bem impactante. E eu acho que ele dá uma cor aí à história que, em certos momentos, está muito parada. E além de tudo isso que eu falei, então, ir lendo sobre esse mundo nos abre para diversas críticas. As críticas, elas não são explícitas no livro. A partir do que você lê, um leitor, assim, inteligente, vamos botar entre aspas, um leitor que está aberto a criticar a obra e comparar com a realidade, vai fazer várias críticas. Você pode ler o livro sem precisar disso, né? Qualquer um, né? Sempre. Pode ler um livro querendo só aquele plot que é apresentado, ler até o final e ponto final. Sem tentar criticar, sem tentar interpretar, sem tentar achar as metáforas da coisa, né? E a autora não joga muitas críticas abertamente. Ela deixa entre linhas, assim, e muitas coisas a gente extrapola na nossa mente pensando nesse mundo. Então, alguns debates que nós podemos ter lendo esse livro. O consumo da carne hoje, né? Porque é muito parecido com o desse livro, mas o de hoje já existe com os animais. Então, a gente pode debater isso. A desumanização das pessoas, que já aconteceu na nossa história da humanidade, não só na Segunda Guerra, que foi o momento que eu falei, mas diversos momentos, inclusive a escravidão, que foi um grande período da humanidade, né? E em vários lugares, não só a escravidão do homem negro africano, mas em vários momentos da sociedade humana, né? Isso aconteceu. Crueldade, né? Crueldade com o próximo, crueldade com os animais. O quanto a humanidade é cruel, o quanto é intrínseco nosso e não tem jeito. Qual, então, é a essência humana? Nós somos cruéis, egoístas? Nós pensamos só no nosso núcleo familiar, no máximo, né? Ou a gente consegue pensar como sociedade? Qual a diferença
entre os animais e os humanos? Nós temos tanta diferença assim? É justo o que nós fazemos com eles, pensando que nós somos animais também e isso poderia estar acontecendo conosco? E aí fica o questionamento se esse livro traz realmente esses pontos críticos, né? Essas críticas embutidas nele, ou se a pessoa precisa estar preparada com uma mente crítica para poder enxergar esses pontos no livro. Gente, eu não esperava que esse vídeo fosse tão grande, apesar de que, obviamente, eu tinha muita coisa para falar e tenho muito mais a falar. Meus comentários são abertos pra gente discutir. Se você já leu, comenta aqui o que você acha de todos os pontos. Comenta a sua nota, o que você achou do livro e se ele vale a pena. Eu acabei dando 3,5 estrelas para o livro, mas para a discussão eu dou 5 estrelas. Eu gosto muito dessa discussão, gosto dessa criação de mundo. Eu acho que ela tinha muito potencial, que poderia, de repente, ter sido um livro muito melhor se fosse escrito por outra pessoa ou se a Agostina tivesse pensado em alguns outros pontos. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Curtam o vídeo se gostaram, se inscrevam no canal. Se é a primeira vez de vocês aqui, eu espero vocês sem falta no próximo vídeo. Beijo, tchau! E aí fica o questionamento se são pensamentos de pessoas que têm... Pensamentos de pessoas. Então aqui nós está... Institucional... Agora eu preciso pegar o livro que eu esqueci.